Bem-vindo, Ricardo Reis, ao Café e as Contas. Olá, Judite. Já aqui tínhamos analisado a tributação sobre o rendimento do trabalho, já aqui tínhamos falado nos escalões e no desdobramento dos escalões em sede IRS. O que ainda não falamos é do englobamento. O que é isto do englobamento? Sim, o englobamento foi outra medida que foi bem anunciada na preparação para este Orçamento de Estado. Essencialmente tem a ver com o seguinte: o IRS, apesar de ser um imposto único, trata as diferentes categorias de rendimento de forma diferente, desde o apuramento do rendimento coletável até à determinação de taxas e até ao momento da cobrança. E por isso nem todos os rendimentos contam da mesma forma para o IRS. Muito resumidamente, o que é que se passa? Os rendimentos do trabalho e pensões, aqueles que resultam da atividade empresarial, são tributados de acordo com as taxas progressivas, que têm no máximo, sabemos nós, a taxa de 53% para o escalão acima dos 250 mil euros. Depois há outros rendimentos que são particularmente associados à poupança, ou seja, o rendimento que sobra depois da atividade dos indivíduos, que podem ser tributados não no conjunto da progressividade destas taxas, mas sim a taxas especiais, normalmente 28%. E por isso, há a possibilidade de algumas categorias de rendimento acabarem por ser tributadas a uma taxa inferior, 28%, por comparação com as taxas progressivas, que vão, sim, um valor muito mais alto. Vamos então ver quais são os rendimentos que cabem numa e noutra categoria, porque sabemos que as rendas, por exemplo, ficaram de fora desta tributação. E é isso mesmo. O que aconteceu é que no caminho entre a escolha de quais os rendimentos que se deviam ser englobados e aqueles que acabaram na proposta, o que nós vimos é que alguns ficaram para trás. Houve muita especulação sobre isso, aliás. Houve muita especulação sobre isso. Porquê? Porque, de facto, quais são os rendimentos que podem ser tributados fora das taxas progressivas? Estamos a falar de dividendos, estamos a falar de juros, estamos a falar de mais-valias de ações e estamos a falar de rendimentos prediais. Porquê? Porque, por exemplo, as mais-valias dos imóveis já estavam sujeitas a englobamento obrigatório. E essas mais-valias de imóveis estavam sujeitas a englobamento a uma taxa de 50%. A um valor de 50%, com uma redução de 50%. O mesmo para os dividendos. Os dividendos, quando englobados, são englobados por metade do seu valor. Por isso, a simples obrigatoriedade do englobamento de todos os rendimentos ia criar algumas distorções. Por exemplo, os dividendos estavam por metade, as mais-valias dos imóveis estavam por metade, os juros acabariam por ser, por que valor? Também por metade ou por inteiro. E por isso a solução que foi preconizada na proposta é uma solução, digamos assim, minimalista. E o que está em causa, então, é o englobamento apenas das mais-valias mobiliárias, por isso de ações e de obrigações, mas não todas, mesmo assim. Só aquelas que são oferidas por indivíduos que estão no último escalão, por isso mais do que 75 mil euros de rendimento, e por outro lado, nem todas as mais-valias geradas por esses indivíduos. Aquelas só aquelas têm um ano. De curto prazo, aquelas que têm um ano. E qual é o tema desta proposta? O tema desta proposta é que o salto entre a taxa de 28% e uma taxa de 48%, que é a taxa correspondente a este escalão, é um salto muito grande. E este enorme salto de taxa, faz com que pessoas que ofiram rendimentos brutos superiores acabem por ter rendimentos líquidos inferiores. Por exemplo, um indivíduo que realize mais-valias de menos de um ano no valor de 80 mil euros, com uma taxa de 48%, acaba por ficar com qualquer coisa como cerca de 41 mil euros. Por outro lado, outro indivíduo que desempenha menos bem no mercado de capitais e realiza apenas 70 mil euros, com uma taxa de 28%, acaba por ter um rendimento superior, cerca de 50%. Ou seja, quem ganha mais tem menos líquido, quem ganha menos tem mais líquido. É uma formulação do que foi proposta que deverá ter que ser retificada. Acha que é uma distorção? Eu acho que é uma distorção, é uma sobreprogressividade, é algo que não faz sentido na medida em que quem ganha mais bruto, tudo bem, pode ter uma taxa superior, mas deverá acabar com mais líquido. E por isso é uma medida que deverá sofrer algum aperfeiçoamento agora na discussão da especialidade. Continua a ser opcional escolher o englobamento ou não? Não, nestes casos ele será obrigatório. A opção versa sobre outro tipo de rendimentos. Porquê? Porque como as taxas começam nos 14,5% e sobem até aos 53%, haverá situações em que contribuintes poderão aproveitar do englobamento dos rendimentos e acabar por ser tributados a uma taxa que é inferior à taxa dos 28%. E por isso há sempre a opção pelo englobamento noutro tipo de categorias de rendimento, sempre que os contribuintes possam então acabar por ser tributados a uma taxa inferior. O Governo pretende, com esta medida, reforçar o Fundo de Estabilização da Segurança Social? Sim, é isso que está previsto e está orçamentado em cerca de 10 milhões de euros. Por isso, talvez não faça assim tanta diferença no orçamento do Fundo de Estabilização. Ricardo Reis, muito obrigada por ter estado connosco no Café e as Contas. Obrigado eu.